É com grande satisfação que o PEN Clube do Brasil recebe hoje, mais uma vez, o escritor William dos Santos para apresentar aqui mais um dos seus trabalhos e dizer o seguinte, que o PEN Clube do Brasil realmente, eu sei que tem aqui algumas pessoas, há pouco eu estava falando com uma das visitas, né, está conhecendo pela primeira vez a casa, mas é realmente uma associação de escritores e de pessoas também interessadas numa das suas missões mais importantes, que eu também considero mais importante, que abrange praticamente todos os aspectos da vida. É uma entidade que tem uma missão, não ser só apenas uma casa de escritores, mas tem uma missão importantíssima, que é a defesa da liberdade de expressão. Porque sem a liberdade de expressão, no seu sentido mais amplo da manifestação sobre este meio extraordinário que é a palavra, então é uma entidade muito importante nesse sentido, e por isso mesmo, com esta dimensão ligada àqueles produtores da cultura, da literatura, que trazem, mediante livros e outros meios também, né, os aspectos mais importantes da vida. Então hoje é uma entidade que está espalhada por todo o mundo. O PEN Clube do Brasil é uma entidade filiada ao PEN Internacional. Hoje, em mais de 150 países, formamos uma associação, e a gente pode hoje também falar assim, uma linguagem mais, digamos assim, ligada à internet, né? Já que ele também é uma pessoa da internet, um homem que domina estes meios, formamos uma rede, por assim dizer, congregando esta comunidade extraordinária do mundo. E o exemplo hoje do livro que ele traz aqui, a Grácia de Helena, também está ligado a este aspecto dessa integração. Porque o convívio também, esta é uma casa de convívio, os escritores passam por aqui, fazendo lançamentos e tal. O convívio é importante, né? A convivência estabelecida em função desta entidade. Assim que é um prazer grande, mais uma vez, receber o nosso poeta e escritor, contista, William Soares dos Santos, e então para assistirmos aqui a sua exposição em torno desta obra tão importante da literatura mundial. A palavra é nossa. Muito obrigado a todos. Vou falar um pouquinho sobre essa grande escritora italiana, né? Mais particularmente da Sardenha, que é a Grazia Deledda. Eu tive há pouco tempo a oportunidade de fazer essa tradução, de realizar essa tradução. Na verdade, essa tradução é um sonho meu desde quando eu era estudante de italiano, porque eu conheci a Grazia Deledda há muitos anos, mas como tudo no Brasil, a gente estava falando, né? É tudo demorado, então saiu agora, mas é um fruto assim, de um trabalho que já tem alguns anos. E eu fico muito feliz de poder lançá-la aqui. Eu preparei, geralmente eu sou muito prolixo, eu falo muito, se eu deixar eu não paro de falar, então eu para ser mais fiel às coisas que eu pensei e também para poupar vocês das minhas digressões, eu escrevi dessa vez um texto sobre a Grazia Deledda e um pouquinho sobre a Sardenha. Eu vou começar a falar um pouco sobre a Sardenha, muito pouco, obviamente, apenas uma esfumatura, um esfumato aqui, e depois eu falo mais especificamente sobre ela, a importância dela e sobre o livro que eu tive a oportunidade de traduzir aqui também. Então vamos começar sobre a Sardenha e Nuoro.
Eu vou passar algumas imagens também para ajudar a gente a pensar um pouco, para a gente visualizar o que eu estou falando. É muito difícil se começar a falar sobre a obra de Grazia Deledda, e mesmo parte substancial de sua existência, sem falar da região em que ela nasceu e a qual se remete em grande parte de sua obra. Como veremos mais adiante, a natureza quase sempre é um personagem poderoso em suas narrativas. E quando falamos de natureza na obra de Deledda, estamos nos referindo principalmente à paisagem sarda. A Sardenha é ao mesmo tempo uma região administrativa e a segunda maior ilha italiana, possuindo mais de 2.400 quilômetros de costa. Como região, abriga diversas outras ilhas menores, Lasinara, San Pietro, Sant'Antioco, l'arcipélago della Maddalena. A maior parte da geografia da Sardenha é constituída de montanhas. Elas são tão íntimas aos seus habitantes que muitos lhes tratam como parentes. Mas há também territórios mais planos, como Campidano, Punta la Marmora, o Monte Gennargentu. Em seu território são predominantes o traçado rochoso, mesmo em sua costa. Os seus rios principais são o Tirso, que deságua no mar da Sardenha, e o Flumensosa, que deságua no mar Tirreno. Devido à aridez da região, seus rios são represados em diferentes pontos, o que gera lagos artificiais, dentre eles o Omodeu, um dos maiores da Itália. Embora as chuvas sejam escassas, o vento é sempre presente. Assim, não é por acaso que na obra de Deledda ele seja um personagem que aparece já em alguns de seus títulos, como Juncos ao Vento, o Deus dos Ventos e a Cidade do Vento, e mesmo no interior de muitas outras de suas narrativas. A Sardenha ainda é uma região que tem como base de sua economia a agricultura, a criação de ovelhas e a pesca. Odiernamente, o turismo, principalmente em suas praias, também se faz uma fonte econômica importante. No seu território se podem encontrar traços de civilizações muito antigas. Aqui um monte, um pouco do Lago Omodeu, e aqui algumas fotografias desses traços de civilizações antigas, que são pré-latinas. Trata-se de resquícios daquilo que se convencionou chamar de Meir, e também de Era Nurágica, que legaram à Sardenha monumentos em pedra tão ou mais importantes do que Stonehenge, e mais de 7.000 construções circulares em forma de cone, que são elementos característicos da paisagem sarda. Dentre as várias teorias sobre sua origem, uma alega que tais construções podem ser atribuídas à mesma civilização daquela que um dia foi a Atlântida. Dentre as muitas tradições sardas, ainda são muito populares aquelas que têm origem no mundo medieval, como as roupas tradicionais usadas principalmente em dias festivos e as próprias festas, como por exemplo a Farada di Licandarelli, que precede a festa da Ascensão de Maria, e la Cavalcata Sarda, em Sassari, e la Sagra del Redentore, a Nuoro. Não terei tempo aqui para falar de outra característica sarda que também aparece constantemente na literatura de Deledda, a sua cozinha. São muitos e característicos os pães produzidos na Sardenha, frutos de antigas tradições de fermentação, e das quais o mais famoso talvez seja o pane caraçal, que se caracteriza por sua forma de folha crocante e pelo fato de se poder conservá-lo por longos períodos. Teríamos de ter um dia especial para podermos falar de seus queijos, como o pecorino sardo, hoje tão apreciado em vários lugares do mundo, ou de seus vinhos e licores, Filo di Ferro ou Aquavite de Sardenha, que são produzidos desde a Idade Nurágica, portanto, bem antes de os romanos dominarem a ilha. Nuoro é onde Deledda nasce,
e a principal paisagem geográfica e humana de onde ela colhe os seus personagens, ao mesmo tempo em que constrói tramas que podem ou não ter tido alguma base real, mas que certamente são repletas de verossimilhança. Ela escreve em 1901, na nova antologia dos escritores italianos, as seguintes impressões sobre a sua própria cidade. Eu vou abrir aspas agora para as palavras de Deleda. O interior da cidade é mais primitivo do que o medieval, com suas estreitas e mal pavimentadas corredores, pequenas casas de granito com escadas externas, pátios, pérgolas, portas abertas de onde se vêem cozinhas escuras e interiores pobres e pitorescos. No Ouro tem uma rua pavimentada, igrejas, cafés, mas o que pode ser interessante é o interior da cidade. As pequenas casas de pedra, o ninho ou covil de um povo inteligente e frugal, que trabalha e vive o ano todo de pão de cevada, que acredita em Deus e odeia o seu próximo por qualquer pequena ofensa. Tipos bizarros atravessam as ruas, passam pelos moradores com suas carroças puxadas por bois e seus cavalos inseparáveis. E as mulheres de olhos egípcios tradicionais, seja em seu traje rico e pesado ou mal vestido, com cestos e ânforas na cabeça, os vendedores ambulantes passam. Os barbaritini, com cavalos carregados de batatas, cestos de asfódalo, ferramentas de madeira, as mulheres de Oliena com cestas de frutas, o vendedor de sanguessugas que toca uma trompa de chifre para anunciar sua passagem, o pescador de trutas, o fabricante de panelas que grita por peças antigas de cobre em troca de novas, uma espécie de cigano cuja passagem, dizem as pessoas, anuncia uma mudança de tempo, de boa para ruim. Um homem com uma bolsa de pano que implora por trigo e cevada para a festa de um santo. Um homem que toca um tambor anunciando uma lei da prefeitura ou o preço do vinho ou de outras mercadorias ao mesmo tempo. E outros tipos. Finalmente, o poeta contador de histórias que reduz os eventos italianos e estrangeiros mais interessantes em versos da Sardenha. Fecha aspas. Essa descrição, certamente muito resumida, de um lugar cuja modernidade parece não ter chegado, será objeto constante da atenção de Deleda e de sua escritura. A Sardenha que Grazia Deleda geralmente descreve em suas narrativas é baseada em sua existência em Nuoro. Trata-se de uma Sardenha rural, mesmo rústica, vivida por ela entre os séculos XIX e XX. Ela descreve o interior das casas, as paisagens sardas e a condição humana de seus ocupantes com a mesma dignidade, trazendo para o seu leitor uma verdadeira fotografia dos ambientes, dos locais e da vida dos seus habitantes. Como exemplo de uma descrição interior, cito excertos dos parágrafos iniciais de seu romance autobiográfico e incompleto Cosima, que trago aqui na tradução de Maria do Rosário Toschi. Abro aspas, então, para citar um trecho do romance Cosima, de Grazia Deleda. Tudo era grande e sólido na arrumação da cozinha, as panelas de cobre cuidadosamente revestidas de estanho, as cadeiras baixas em volta da lareira, os bancos, a estante para as louças, o pilão de mármore para amassar o sal, a mesa e a prateleira sobre a qual, além das panelas, estavam um recipiente de madeira sempre cheio de queijo ralado e um cesto de asfódalo com pão de cevada e a mistura para os empregados. Os objetos mais típicos estavam na estante. Uma fila de candeeiros de latão, tendo ao lado a galheta para enchê-lo, com um longo bico semelhante ao instrumento de alquimista, a pequena talha de barro com óleo bom, um mundo de cafeteiras, as antigas xícaras vermelhas e amarelas, os pratos de estanho que também pareciam tirados de alguma escavação pré-histórica. Finalmente, a tábua de cortar, daquela que usam os pastores, isto é, uma bandeja de madeira com uma cavidade em um canto para o sal. Na pia,
Nunca faltava um pequeno caldeirão de cobre, cheio de água tirada do poço do quintal, e sobre um banco a ânfora de barro com água potável, trazida laboriosamente da fonte distante do povoado. Fecha aspas. Como podemos observar através dos breves trechos acima, Deleda percorre os objetos da casa como se fossem eles mesmos personagens. Essa característica descritiva é um dos elementos que aproximam da escola do verismo italiano e do naturalismo francês, sem, no entanto, comprometer-se integralmente com essas vertentes literárias. Ainda nessa obra, podemos encontrar um exemplo de como ela descrevia o povo da Sardenha de sua época. Abre aspas aqui para citar mais um trecho de Cosima. Assim, ela tomava contato com o povo, com o verdadeiro povo, laborioso e submisso, que se podia, como moleiro, pôr as suas garras sobre as pequenas coisas do próximo. O fazia com parcimônia e depois ia confessar-se. Talvez até a confissão fosse um pouco fraudulenta, como a do famoso camponês que tentou enganar o confessor, dizendo de ter roubado uma corda, e as insistentes inquirições do homem de Deus acabou por dizer que na corda estava amarrado um boi. De qualquer maneira, eram todas boas pessoas, com mulheres respeitosas, dissimuladas também, homens que precisavam lutar com a terra, ingrata e solitária, os ventos e os pássaros e as raposas, para arrancar o grão e o vinho dos quais se nutriam como o sacerdote na missa. Fecha aspas. No trecho acima, Deleda descreve o povo laborioso, oprimido pela terra e por sua miséria. Em um ambiente como esse, faltas cometidas em nome da sobrevivência deveriam ser perdoadas. Afinal, a vida vinha em primeiro lugar. Em outro momento, Deleda mostra como o percurso de seu próprio povo foi o seu maior laboratório. Abro aspas para mais um trecho de Cosima, que começa assim. Cosima os observava, os estudava. Deles aprendia a linguagem, as superstições, as maldições e as orações. E do seu posto de observação via também o quadro e as figuras do lagar. Ouvia as histórias que lá eram contadas, as canções do embriagado, as risadas infantis do fratricida. Assim chegou-lhe o motivo para um novo romance, tirado do natural, como a massa negra das azeitonas do tanque do lagar, que se transformava em óleo, em bálsamo, em luz. E ela deu-lhe um título cinza, que embaixo, porém, escondia o sêmen do fogo. Chamou Galhos Caídos. Fecha aspas. Acima, temos a descrição de como Deleda se tornou uma pesquisadora da vida humana. Ao observar a sua própria gente, com olhos distanciados, ela se torna uma espécie de etnógrafa. Uma vez desenvolvida a capacidade de ver criticamente o que era parte de sua própria vida, ela constrói, pouco a pouco, o seu amadurecimento como escritora. É esse olhar que permite a Deleda dar vida a elementos que estão profundamente entranhados na Sardenha de seu tempo, como a ligação do homem com a terra e a sua quase simbiose com as forças da natureza, o poder das tradições, das superstições e o seu embate com o pensamento cristão de base católica e com o pensamento racional da modernidade, que chegava à ilha de maneira quase esfacelada. A Sardenha, que é objeto de suas narrativas, é uma ilha que custa a chegar ao século XX, uma vez que ainda carrega o peso das tradições e do pensamento medieval, que separa homens, mulheres, nobres e servos, donos de terra e camponeses, todos vivendo as suas próprias dificuldades da condição humana que a todos atravessa. Nesse mundo, ao mesmo tempo dividido e complexo, a descrição que Deleza faz da natureza humana é antropomórfica. Ela manifesta o estado interior dos seres humanos
e por sua vez o ser humano é comparado à natureza. Em sua obra, a divisão entre ambos é muito tênue e toda a vida contribui para uma espécie de unidade em que tudo se funde. Falarei um pouco mais agora sobre a própria Grazia Deledda. Grazia Deledda foi uma das mais importantes expressões literárias da Itália entre os séculos XIX e XX. Talvez fosse apenas necessário dizer que ela foi a primeira e até o momento a única mulher italiana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1926. A primeira mulher a ser agraciada com o prêmio foi a sueca Selma Lagerlöf, em 1909, e o primeiro italiano a recebê-lo foi o poeta Giosuè Carducci, em 1906. Mas o percurso literário e de vida dessa grande escritora italiana não começa nem se encerra nesse importante reconhecimento. A sua história é a de superação de uma mulher nascida e criada longe dos grandes centros e que lutou muito para ter seu nome escrito entre os grandes da literatura italiana e universal. Grazia Maria Cosima Damiana Deledda nasceu na cidade de Nuoro, Sardenha, Itália, em 27 de setembro de 1871. Ela foi a quinta de 7 filhos, 2 homens e 5 mulheres, do casal Francesca Combosu e Giovanni Antonio Deledda. Filha de uma família pequeno-burguesa, inicialmente se interessou pela literatura, por influência do próprio pai, que havia estudado leis. Este, embora ganhasse a vida como proprietário de terras e negociante, tendo sido também prefeito de Nuoro em 1863, sempre se interessou por literatura, tendo escrito versos em sardo e fundado uma tipografia, a primeira de que se tem notícia em Nuoro, na qual imprimia um pequeno jornal em que se publicava versos inscritos em língua sarda. Grazia Deledda frequentou apenas 4 anos de escola, o que era o máximo de tempo que uma mulher em sua cidade, em sua época, conseguia estudar. Depois disso, seguiu sua educação de forma independente, inicialmente sob a tutela de um professor que lhe dava lições em italiano. Nesse tempo, é importante dizer que a Sardenha, a língua predominante, era o sardo-nourese ou o lugo-dorese, do francês e de latim. E depois prosseguiu seus estudos de forma autodidata. Após esse período inicial de formação, a vida familiar de Grazia Deledda se torna muito difícil, uma vez que, além da falência do pai, a família teve de lidar com o alcoolismo de um dos seus irmãos, os Santos, e a entrada no mundo do crime de outro, Andrea. As mortes do pai em 1892 e da irmã Enza em 1896 marcaram esse momento de sua vida de forma contundente. Essa história é bem retratada no romance que eu citei vários trechos aqui hoje, no início da minha fala, que é Cosima. Então eu recomendo àqueles que têm interesse em saber um pouquinho mais, que retornem a esse texto. Grazia Deledda iniciou sua carreira de escritora muito precocemente. Aos 17 anos, em 1888, enviou a Roma alguns dos contos que foram publicados pelo editor Eduardo Perino, na revista L'Ultima Moda. Foi nessa mesma revista que ela publicou, em forma de folhetim, o seu primeiro romance, Memória di Fernanda. Em 1890, também, em forma de folhetim, foi publicado sob o pseudônimo de Ilha San Ismael, em jornal de Cagliari, o seu romance Stella do Oriente. E nesse mesmo ano, ela publicou pela editora Trevisini de Milano o romance infanto-juvenil Nella Azzurra. E aí se segue várias escritas, vários romances, até que ela consegue, em 1899, se mudar para Roma, onde se casará no ano seguinte com Palmiro Madesani. Em 1903, com a publicação do romance Elias, por Tolu, ela começa a ser reconhecida pelo grande público e pela crítica da época. Com esse romance, ela demonstra o seu amadurecimento como escritora e possibilita a continuidade de sua carreira com uma série de romances e de textos teatrais, dentre os quais se destacam Cenere, que depois vai virar até um filme, que virou um filme na época, Ledera, Sino al Confine, Colombo Sparvieri, Cani ao Vento, que talvez seja
talvez não, certamente é o seu romance mais conhecido, também virou filme, série de televisão, né? L'incendio nell'Oliveto, El Dio dei Venti, tra gli altri. Nos anos que se seguem, sua obra é reconhecida por importantes escritores italianos, como Giovanni Verga. Já falei hoje um pouquinho dessa relação que ela tinha com o verismo italiano e com o naturalismo francês, embora ela tivesse uma particularidade que não podemos encaixar totalmente nessas escolas, mas obviamente ela tem traços, digamos assim, do verismo italiano e do naturalismo, que teve, né, como um dos maiores e mais importantes vertentes, né, a literatura de Émile Zola na França. No caso de A.D. Lawrence, né, que vai prefaciar a tradução inglesa do livro La Madre em 1920. E Grazia Deledda também foi tradutora do francês, sendo conhecida na Itália por tradução de Eugène Grandet, de Honoré de Balzac. Em uma área dominada pela presença do universo masculino, a sua escritura foi um contínuo ato revolucionário contra a percepção de seu tempo, de que a mulher somente poderia se envolver com literatura se estivesse no claustro do lar, e apenas com o objetivo de tecer histórias para a distração das crianças. Escrever para Deledda foi um desafio. Não obstante a oportunidade que teve de estudar, ela foi criada em um ambiente profundamente patriarcal, dominado por uma ordem social de característica medieval e pleno de sentimentos violentos, paixões religiosas, vinganças, sacrifícios, e que via o ato de escrever por parte de uma mulher de forma quase sempre negativa. Deledda apanhou do irmão por escrever, né? Pra vocês terem uma ideia, e para ela poder mandar os escritos dela para o continente, ela mesma cometia alguns furtos, vendia garrafas de vinho para poder ter dinheiro para mandar o correio, porque ninguém dava o dinheiro para ela. Ela fazia praticamente no começo, o Cosma diz isso bem escondido. Bom, e além disso, ela teve de lidar com críticos, todos homens, que de um modo ou de outro procuravam diminuir o peso de sua obra. Em seu romance autobiográfico Cosma, ela dirá que a recepção de sua primeira novela por parte de seus contemporâneos ou da crítica foi profundamente desanimadora, tendo sido a obra descrita como um jogo de maldade, suposições escandalosas e de profecias libertinas. Ela foi atacada pela família, pelas mulheres que não sabiam ler, mas que consideravam romance como livros proibidos e coisas perigosas, e pelo irmão que considerava que, ao se aventurar como escritora, Grazia ameaçava uma futura possibilidade de matrimônio, um dos poucos destinos honrosos para as mulheres de seu tempo. Anos mais tarde, Pirandello considerava sua escrita, que classificava de, abre aspas, feminina, como estando ligada ao campo da subcultura. E Luigi Capuana, ainda que tenha escrito bem a respeito do seu romance La Via del Male, afirmou que não se deve temer as mulheres que escrevem, porque, abre aspas, coloca em sua obra de arte um elemento muito particular, a feminilidade. Nada demais. Bom, talvez tenha sido justamente esse nada demais que deu a Grazia Deledda, para a inveja dos escritores que lhe eram contemporâneos, um prêmio Nobel de Literatura no ano de 1926, recebido em 27 de dezembro de 1927. Em sua justificativa, a comissão do Nobel escreveu que o prêmio havia sido designado a ela, abre aspas, devido à sua potência como escritora, sustentada por um alto ideal que retrata a vida de um modo plástico em sua isolada ilha natal e que trata de problemas de interesse humano geral, como calor e profundidade. Em seus livros, Deledda aborda principalmente, mas nunca somente, dramas familiares sob o olhar de profundo conhecimento da realidade local, mas também do humano, em sua complexidade e amplitude, o que faz com que a sua escritura ainda possa nos tocar nos dias atuais. Temas como a luta entre o bem e o mal, o amor, o pecado, a morte, estão muito presentes em seus trabalhos, mas é provável que um dos aspectos mais importantes na escrita de Deledda seja o mesmo elemento que D.A.D. Lawrence
considerou como sendo o motor de suas principais obras, que é a força do erotismo, ou aquilo que o escritor inglês chamou simplesmente de eros. Nas obras de Deleda, o fio condutor geralmente se dá através de uma tensão erótica, que liga o sentimento amoroso às paixões instintivas do sexo. E essa força propulsiva é, na maior parte das vezes, vivenciada por personagens imersos na culpa. Um exemplo dessa força do erotismo em sua narrativa pode ser encontrado em seu romance La Madre, na qual um jovem padre se apaixona perdidamente por uma mulher. Dominado pela paixão carnal, o seu único impedimento será o sacrifício feito por sua mãe, que luta até o fim para evitar aquilo que ela considera um escândalo e a condenação do filho por parte da igreja e da sociedade. Poderia citar outros, mas eu vou poupar vocês dessa descrição. Deleda deixou uma obra grandiosa: 32 romances, 250 contos, 2 peças de teatro, um livro de poesias, um libreto de ópera, um estudo sobre tradições populares de sua terra natal e a adaptação do seu livro Channeling para o cinema. No Brasil, foram poucos os seus livros traduzidos. Temos conhecimento até agora, talvez, não sei, no momento que eu escrevi só tinha conhecimento desses 3. O Drama de Iredina, de 1932, diferentes versões de Juncos ao Vento, ou Caniços ao Vento, dependendo da tradução, e Cosma, de 2005. No entanto, mais do que o número, o mais importante são as contribuições literárias e humanas de Deleda. Como já vimos anteriormente, por ser uma mulher escritora entre os séculos XIX e XX, ela foi uma desbravadora de um caminho que tinha consciência de ser muito difícil. Em uma carta escrita a Stanis Manka, em 1891, ela dirá o quão difícil era ser escritora em Ouro, sobretudo se deseja contar a sua realidade mais próxima. É esse difícil lugar da mulher em uma sociedade patriarcal também é explorado por Deleda em vários de seus romances, entre os quais este que agora eu tive a oportunidade de traduzir, A Cidade do Vento. E falo agora, para terminar, um pouquinho sobre esse romance. Publicado em 1931, ele traz traços marcantes da biografia de Grazia Deleda, que, assim como a narradora do romance, casa-se com seu marido, Palmiro Madenzani, após conhecê-lo na casa de conhecidos. Da mesma forma que os personagens do livro, ela e o seu marido estabelecem a sua relação durante uma brincadeira, conhecida como sociedade. As pessoas iam fazendo perguntas e você não podia dizer a palavra porquê. Não tendo ela eliminado a palavra porquê da resposta que deveria dar, foi colocada em penitência por Palmiro, que teve o direito de perguntar diante dos presentes como ela desejaria que fosse o seu futuro esposo, ao que ela, sem hesitar, respondeu: como você. No dia seguinte, Deleda recebeu de Madenzani uma declaração de amor, e para colocá-lo à prova, ela respondeu que aceitaria se casar somente se ele marcasse o casamento para 2 meses a partir daquela data. E assim aconteceu. Sabemos, através de suas cartas, que, assim como a narradora desse romance, Deleda também nutriu amores da juventude. Uma das relações relevantes e que tem paralelo com o romance é com Andrea Piroda, um professor de uma escola elementar da distante cidade de Bugueiro, centro minerador do sul da Sardenha, a quem Deleda parece ver mais como amigo. Sabemos, no entanto, que Piroda declarou seu amor para ela e que pensaram em noivado, sem que a relação prosseguisse efetivamente. Sejam quais tenham sido os obstáculos que os levaram à separação, o fato é que o seu amor não se realizou, embora a presença obstinada de Piroda possa ter assombrado seu casamento e também servido de inspiração para este romance, que começa exatamente no início de uma viagem de núpcias, e há muitos paralelos com a sua própria história. Mas a narrativa de Deleda vai além de um simples paralelismo biográfico, já que em A Cidade do Vento, ela explora com maestria alguns dos temas elegidos por ela ao longo de sua vasta carreira de escritora e que eu já explorei aqui no início da minha fala.
mostrando a solidez de sua peculiar forma de narrar, muitas vezes colocando o tempo presente logo após o uso de estruturas do passado e construindo, tanto narrativamente quanto no campo da sintaxe, uma forte ligação entre passado e presente, gerando uma tensão que afeta profundamente o estado interior dos personagens. Em uma narrativa que traz o leitor para sua intimidade, o eu lírico, narradora de A Cidade do Vento, descreve a sua relação com Gabriel, um amor de sua juventude, que desaparece para retornar à sua vida para o seu tormento poucos dias após o seu matrimônio com outro homem. Em um jogo de tensões precisamente calculado, passado e presente se entrelaçam diante do olhar do leitor e dão forma à trama arquitetada por Deleda com sua peculiar maestria. Uma das características mais marcantes desse romance é que a natureza é um de seus principais personagens. O vento, que está no título do livro, é uma de suas forças motrizes. É ele que movimenta e rege a vida das pessoas na inominável cidade onde se passa a trama. O vento pode ser lido como uma metáfora do destino, mas também como a força que rege os ciclos da vida. É para a cidade do vento que a personagem narradora se muda, logo após o seu casamento. É lá que ela se encontra com um pedaço inconcluso do seu passado, com o qual agora deve se confrontar. É provável que a escritora tenha se inspirado na cidade de Cagliari para construir a ambientação de seu romance, mas a relação com o mundo real talvez seja algo de menor importância aqui, porque simplesmente a rica narrativa de Deleda faz dessa cidade um lugar profundamente vivo, um espaço único, no qual a narradora pode expressar, através da descrição da natureza, o seu próprio estado interior. Outro tema de fundamental importância abordado pelo romance é o lugar da mulher na fechada sociedade patriarcal da Sardenha na primeira metade do século XX. Se, por um lado, o romance possibilita ouvirmos a voz feminina como raras vezes na literatura italiana até então, por outro lado, a mulher que é representada pelo personagem, narradora do romance, se vê, na maior parte do tempo, impedida de falar no âmbito dos diálogos com outros homens na narrativa. Por trás do seu calar, da sua frase que sai como se estivesse incompleta, está sempre o temor de que a sua fala feminina, talvez entendida como deslocada ou como algo menor, possa gerar algo ruim no mundo dos homens. E durante todo o romance, ela será sempre constrangida pela força do patriarcado, seja este representado pelo pai, pelos irmãos, pela sua mãe, pelo antigo amor e pelo próprio marido. Durante todo o tempo, ela é constrangida por um tipo de obediência e dependência ao mundo dos homens. A forma narrativa de A Cidade do Vento é a de uma escrita confessional, que parece ser construída para melhor compreender, se não justificar, no presente, algumas escolhas realizadas no passado. Talvez seja por isso que, em um certo momento, a narradora dirá, abre aspas, não pensava em negá-lo e nem ao menos em explicar-lhe o meu comportamento daquela época. Além do mais, eu não conseguia nem explicar a mim mesmo, e se hoje escrevo este livro é para me justificar entre os vivos e os mortos, e sobretudo diante de minha consciência. Se considerarmos que vida e literatura são elementos indissociáveis, podemos ponderar que ao escrever A Cidade do Vento, Deleda, com a maturidade de seus 60 anos, pôde voltar os olhos para o passado de forma mais livre e assim trazer aos seus leitores uma narrativa única, de uma experiência que será sempre universal, a dos amores, muitas vezes inacabados, que carregamos conosco ao longo da existência. Muito obrigado.